A paz do Senhor Jesus, todos os meus queridos irmãos e amadas irmãs. Quem vos cumprimenta aqui é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Eu vou estar relatando para vocês as experiências obtidas em uma caminhada com Deus. A caminhada de uma mulher cristã. Experiências vividas por uma mulher, esposa de um pastor. Nasci no berço evangélico, criada por meus pais, instruída na palavra de Deus, na doutrina das vestes, do que fazer, do que não fazer, as restrições que o povo de Deus tem para nunca fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade do Senhor. E diante de toda essa situação, fui levada à igreja, desde pequena, até que eu aprendi muitas coisas, absorvi muitas coisas, e houve um certo temor no meu coração de nunca querer ir para o inferno, de sempre querer fazer a vontade de Deus. Mas com o passar dos anos, a fase da adolescência, o inimigo começou a se levantar para me parar, para tirar aquilo que foi semeado um dia no meu coração, para tirar o meu foco da verdadeira adoração a Deus, do verdadeiro querer e amor a Deus, e me iludir com as coisas banais desta vida, com as coisas ilusórias deste mundo, que nada são além de ilusão. E assim, por algum tempo, o inimigo se levantou e começou a querer me desviar do caminho de Deus. Comecei a visitar igrejas que não pregavam mais a doutrina, ou seja, meus pais já não estavam indo mais para a igreja e eu, na sede de querer estar na igreja, procurei igreja. Como não havia igreja de doutrina na cidade a qual eu vivia, me conformei em ir numa igreja mundana apenas para estar ali, querendo me sentir mais aliviada, receber um certo fortalecimento pelo fato de estar dentro da igreja. Mas as coisas não fluíram, porque me enturmei com jovens irmãs da igreja que não eram espirituais e a qual me incentivavam mais ao mundanismo do que à espiritualidade e o temor a Deus. Tudo ali era diferente. Na igreja tinha grupo de coreografias, na igreja o pastor pregava que não tinha nada a ver isso, não tinha nada a ver aquilo, e tinha explicações que, em vez de me convencer para me arrepender do pecado, eram pregações que vinha assim, como uma explicação para me convencer que a doutrina de Jesus não era aquela que eu tinha aprendido. Certa vez o pastor pegou a sua esposa e chamou na frente do altar e disse: "Olha para minha esposa, ela está vestindo calça, mas a calça dela é uma calça de mulher, não é uma calça de homem. Eu não tenho coragem de vestir essa calça que ela está vestida, por ela ter cores femininas." E essas palavras vinham em direção ao povo da igreja, e muitos que eram fracos ficavam confusos e acreditavam ser verdade. Enquanto, baseado naquilo que eu aprendi, eu cria que veste de homem é calça comprida, independentemente se o homem adequa, o homem tenta colocar cores, variações, detalhes para tentar dizer que ela é da mulher. Mas a Bíblia fala bem claro: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem usará roupa de mulher. O formato da veste masculina
é muito diferenciada da veste feminina. E assim, não só isso, mas muitas outras coisas, como maquiagens, coisas que eram pregadas, querendo dizer que isso não era um pecado que condenava a pessoa ao inferno. E diante disso tudo, ao invés de fortalecimento espiritual, foi vindo a minha fraqueza cada dia mais. Porque aí está a importância de você congregar em uma igreja, a qual você vai para lá para se alimentar e ser fortalecido. Ou do contrário, você vai arrumar doutores que vai ter várias explicações, que vai favorecer você a viver na prática do pecado como se isso não fosse errado diante de Deus. E isso não vai te levar à santificação em Cristo Jesus. Vai te levar a cada dia a ficar focado nas coisas desta vida, no pecado, na vaidade, na ambição. E você nunca vai renunciar a você mesma por amor a Cristo. Porque importa isso. Porque o enfeite das mulheres não é no seu exterior. A preocupação da mulher não deve consistir no seu exterior. Porque o que agrada a Deus, o que é bonito, o que é prazeroso para Deus, é ver uma serva de Deus bem comportada, bem trajada, tanto no seu interior como no seu exterior. O que está no coração por dentro é aquilo que reflete por fora. E assim, o inimigo foi tentando me enganar. E o tempo foi passando, até que um certo tempo, nem nessa congregação mais eu estava. E já estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, como usar coisas do tipo, como maquiagens, calças compridas e muitas outras coisas que o inimigo começou a me enganar aos poucos na fase da minha adolescência. Apesar de meus pais sempre estar ali me instruindo, me orientando, o inimigo começou a endurecer meu coração, porque queria conhecer as coisas do mundo, as coisas que não agradam a Deus. Exemplo para você que é jovem, que ouve ali o seu pai e a sua mãe e pensa, mas não tem a ver o que você está falando, as coisas não é bem assim, o tempo passou, o tempo mudou. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele não muda, ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo. As mesmas restrições do passado que ele deu ao seu povo, que está relatado nas Sagradas Escrituras, serve para nós nos dias atuais. Porque se não fosse útil para nós, não estaria relatado na Bíblia. Porque a Bíblia fala que tantas coisas, Jesus falou, que aconteceram no passado, mas se fosse escrito não haveria livros que coubessem. Então, se coube o que tem hoje para nós, é porque isso é essencial para nós. E assim, fiquei, cada dia distanciando de Deus, já não ia mais à igreja, não saía para lugares, porque meus pais, o meu pai principalmente, não me permitia sair. Na casa de parentes, a só, sem a presença de meu pai ou da minha mãe, nem de amigos, E era uma certa preocupação e zelo que ele tinha, porque sabia que a amizade do mundo só influencia a coisas do mundo. Não tem como as trevas ter comunhão com a luz. E por esta prevenção, por essa prudência que ele teve, na época eu não entendia, não compreendia, mas hoje eu sou grata a Deus por tudo isso. E nas alturas que eu já estava com a vida toda bagunçada, fora da direção de Deus, sem ter esperança, expectativa de ir para a igreja de doutrina, porque na minha cidade não tinha igreja de doutrina. Sempre ia igreja de doutrina, mas sempre acabava também. Nunca permanecia. Isso já era costume. Sempre ia e sempre acabava fechando. E uma certa vez eu tive um despertamento, a qual eu via que Jesus estava voltando em um sonho. E eu via prédios, eu via casas desmoronando, eu via uma grande tempestade, um grande alagamento, água por todo lado. E eu naquele desespero e vendo aquela água arrastando muitas coisas, e eu via que Jesus estava levando salvos para si. E eu me desesperei e eu via que eu não estava subindo. E eu comecei a pedir a Deus perdão. E a minha agonia, o meu desespero era muito grande. Eu clamava, Senhor, tem misericórdia da minha alma.
tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, mas eu não subia e eu só via catástrofe, eu só via maremotos, eu só via destruição do meu lado e de outro, aquela água barrenta que ia arrastando tudo e tudo ia se destruindo e a minha alma dava aqueles gritos de desespero, de aflição, como se fosse o fim. E naquela hora, minhas palavras vieram na minha boca de desespero tão grande e eu falei com as seguintes palavras: Senhor, permita que este seja um sonho. Permita que tudo isso que eu estou vivendo seja um sonho e que eu vou acordar. E se eu acordar, eu prometo que eu vou fazer tudo diferente, que eu vou lutar para ser fiel ao Senhor. E era muito real aquele sonho, foi muito real. Eu acredito que eu estava ali vivendo aquela situação porque a realidade era muito grande. O despertamento que Deus me deu foi forte. E quando eu me vi ali, e quando eu falei essas palavras, o Senhor, pela sua riquíssima misericórdia que não tem fim, me fez despertar da minha cama e eu me acordei com os meus pensamentos diferenciados. Ainda assim, sem ter apoio, sem ter alguém que me falasse de Deus, que me levasse para a igreja, porque nessas alturas meus pais já estavam também fracos na fé, já não ia mais frequentar a igreja. Outrora eles iam muito visitar a igreja. Não eram membros pela situação conjugal na qual eles viviam, que precisavam se separar, pois meu pai era divorciado. E diante de Deus, Deus não aceita o divórcio. Então, Deus sempre cobrava da minha mãe, ela sempre sentia de separar, mas nunca tinha tomado essa decisão. E naquele momento, fez com que ela vivesse também uma situação que veio a fraqueza e nem frequentar mais a igreja. Eles estavam indo, como sempre iam na igreja, sempre presente na igreja, porém não eram membros na igreja. Nessas alturas eles não estavam indo mais à igreja e eu ficava naquela preocupação, de saber que Jesus poderia voltar aqui a qualquer momento e eu poderia perder a minha salvação. E preocupada, incomodada com as coisas do mundo, com as coisas que não agradavam a Deus, que estavam ali na minha vida, na minha casa, roupas, saltos, e eu comecei a pedir a Deus misericórdia, comecei a ficar com o meu sentido, preocupada muitas das vezes. E assim aconteceu que um certo dia eu estava em casa e chegou até mim uma amiga que eu tinha na época, inclusive ela era da igreja, estava desviada da palavra, porque algumas coisas ela não obedecia, mas estava na igreja. E ela falou comigo, e disse: Miriam, chegou uma igreja nova na cidade, vamos lá visitar? E eu falei: não quero ir, não estava animada para ir. Creio que foi o inimigo querendo me impedir. E eu não tive interesse, não tive nenhum tipo de interesse de ir lá na igreja. Até porque no fundo do meu coração eu sabia, mesmo que veio uma igreja, vai fechar, não vai ficar. Sempre vem e sempre fecha. E ela insistiu demais. A importância de você, que às vezes tem alguém que você chama para ir para a igreja, você chama uma vez, a pessoa fala: não vou, e você também não vou chamar mais. Já fiz a minha parte, não vou chamar mais. Não. Insiste. Muitas das vezes os filhos das trevas, quando tem alguém, e eles vamos na festa, e ele fala: não vou. Não vamos, vai ser bom. Não vou, não estou querendo ir, meu pai e minha mãe não quer que eu vá. E aquele amigo ímpio insiste tanto, até que a pessoa vai àquela festa. Muitas das vezes nós cristãos deixamos a desejar muito, por não insistir, não na forma de fazer a pessoa ir à força, mas insistir com amor, Porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência. Mas aí a gente falando com amor, vamos, vai ser bom, você vai receber bênçãos de Deus, ninguém que vai até a Deus volta com as mãos vazias, é Deus que nos recompensa, Deus tem uma palavra para você, vamos. E chega uma hora que a pessoa vai. E assim essa menina fez: vamos, Miriam. E eu sempre esquivando,
mas a insistência dela me fez ir. E assim eu fui à igreja. E quando eu fui à igreja, chegando lá, o pastor pregou a palavra. E quando terminou o culto, ele me chamou ela e mais umas outras que estavam conosco. E disse: vocês não querem vir aqui na igreja amanhã, na parte da manhã? E nós ficamos assim, falou, porque eu queria conversar com vocês. Creio que foi Deus que tocou no coração dele, a atitude que ele teve. E ele falou, vocês vêm e vocês tragam as suas Bíblias. E assim ficou certo. Nós fomos à igreja. No dia seguinte, meu pai não gostava muito que eu saísse de casa. Mas esse dia eu comentei com minha mãe e fui rapidinho lá na igreja. Levei a minha Bíblia e sem conhecer esse pastor, só tinha visto ele esse dia. Chegando na igreja, ele já estava nos esperando. E ele falou que cada um de nós abrisse a nossa Bíblia. Ele nem abriu a dele, ele disse, não vou abrir a minha, eu quero que vocês abram as suas Bíblias. E nós ali abrimos a nossa Bíblia e ele começou a falar. Começou a pregar, a nos instruir sobre o pecado, a vaidade, nas vestes. E ele falava, para que vocês vão querer usar maquiagem? Deus já fez vocês bonitas por natureza. E ele mostrava na Bíblia, o enfeite delas não seja o seu exterior. Ele falava sobre as vestes e ele ensinava de forma tal aquilo que meu pai via, mas a minha mãe me ensinava na minha infância, quando eu era pequenininha, né, até mesmo na minha adolescência, mas já estava ficando ali raso dentro de mim, porque o diabo já estava querendo sufocar tudo aquilo. Mas aquele pastor foi trazendo tudo à tona novamente e trouxe com grande poder, porque ele me mostrava cada detalhe na Bíblia e as palavras dele, a atitude que ele teve em me instruir, em falar de Deus para mim, quebrantou meu coração de tal forma que eu decidi mudar de vida. Eu vi que realmente o mundo não era para mim. O mundo poderia me levar a caminhos que poderiam condenar a minha alma. E eu vi, realmente, Jesus é tão bom, é tão maravilhoso. Jesus dá a salvação, né? Dá o descanso eterno. Não tem como, irmãos, uma pessoa querer escolher o caminho da perdição, sabendo que a paz, a felicidade, a salvação, que é a base importante de tudo, está em Cristo Jesus. Que adianta aproveitar as coisas do mundo, estar recebendo elogios, como você está bonito, como você está bonita. Ah, mas o que está bonito é para se mostrar. Não, irmãos, tudo isso é ilusão, tudo isso passa. Mesmo a hora que a pessoa está viva, com saúde, pode ser que passe mal, no outro dia está em cima de uma cama. A beleza passa, a beleza murcha como uma flor da erva. O importante é a gente aproveitar o nosso vigor, a nossa força para fazer a vontade de Deus. Ainda mais agora que Jesus está voltando. Nós estamos no tempo do fim. E o que nos resta é fazer algo para Deus enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós temos vigor, saúde. Que a palavra de Deus diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E a mocidade é o tempo que nós temos vigor. A mocidade é o tempo que nós temos força de fazer algo para Deus. E diante do amor daquele pastor tão grande, em nos instruir, em nos convencer que Jesus Cristo, Ele nos amava da forma que nós éramos e que a vontade dEle era nos ver fazendo a sua vontade, não fazendo a vontade do mundo. Essa forma que Ele expressava, o amor, a preocupação, o zelo que Ele tinha pela nossa alma, mesmo Ele não sendo, né, um pastor nosso, porque nós não congregávamos ali, mas Ele, como pastor, zelou ali pela nossa vida, pela nossa alma. E essa forma que Ele instruiu nós, que Ele leu a palavra, aquele amor, aquela preocupação para conosco, me fez entender e me fez, assim, crer que Jesus me bastava, que Jesus era o suficiente para mim.
E eu saí dali decidida a mudar. E eu lembro que eu falei com minha colega, essa minha amiga que me convidou para ir na igreja, a caminho eu falei, eu quero ser salva mesmo por Jesus. E ela falou assim, eu também quero ser salva. Eu falei assim, eu vou fazer de tudo para mim ficar firme com Deus. E ela também falava, né? E o tempo foi passando e lá estava eu agora firme na igreja, indo para os cultos e servindo a Deus. Só que começou a vir um levante. Meu pai começou a me proibir de ir para a igreja. Ele não queria que eu fosse para a igreja. Ele já estava fraco, a minha mãe também já não estava mais indo para a igreja, como eu disse outrora, agora há pouco tempo. E eu pensei, mas se eu não for para a igreja, o que vai ser de mim? Eu vou desfalecer novamente. E o meu pai não queria ir para a igreja. Eu falava, se vocês não querem que eu vou para a igreja, meu pai, então vai comigo na igreja. Vamos comigo na igreja, me leva na igreja e vamos para a igreja. E ele não queria ir para a igreja. Alegava que tinha problemas, mas eu via ali uma força espiritual muito grande. Eu via o inimigo lutando. Só que a minha sede, a minha preocupação de perder a minha salvação era tão grande que eu temia ficar em casa, que ficar em casa era sinônimo de não ir mais à igreja. Ficar em casa não era só simplesmente não ir um dia, no outro dia ir. Era parar definitivamente de ir aos cultos e seguir a minha rotina, na qual eu estava vivendo, longe de Deus, sendo influenciada por colegas na escola, porque para sair meu pai já não me deixava sair, para evitar, de andar em comunhão com o povo do mundo e distanciar eu de Deus, dos ensinamentos que ele me dava, por mais que ele não ia à igreja. E nós sabemos que o cristão ele deve congregar. Quando o cristão ele não congrega, quando ele não tem apoio de alguém ali para conversar sobre a mesma doutrina, sobre a palavra de Deus, a tendência é desanimar. E mesmo que meu pai não ia à igreja, nem a minha mãe, ele entendia que se eu ficasse em casa, se eu quisesse ser fiel a Deus, eu ia ser ali só dentro de casa. Mas quando a gente não tem uma mente formada, está ali formando a nossa mente, o diabo tenta nos enganar de várias formas, como foi o meu caso na minha adolescência. O inimigo querendo me iludir, E por companhias, porque companhias é um perigo, Amizades que influenciam. Por isso que o cristão deve fugir da aparência do mal. As trevas, não pode ter comunhão com a luz e nem a luz ter comunhão com as trevas. Porque não vai andar junto. Não anda dois juntos se não estão de acordo. Se está andando junto, é porque está em acordo em alguma coisa. E assim, o levante começou e eu fiquei preocupada. Se eu não ir na igreja, vai ser pior, eu vou desanimar. E eu comecei a orar para que Deus viesse ter misericórdia. E a luta foi crescendo, a luta foi aumentando. O inimigo começou a lutar contra a vida de meu pai e da minha mãe, até mesmo para tirar a vida de meu pai. E teve um certo dia que minha mãe criava galinhas e as galinhas começaram a morrer, sem mais, sem menos. Tinha um cachorro e esse cachorro também já estava para morrer. Meu pai estava bem adoentado também nessa época. Esse cachorro, sem mais, sem menos, começou a perder as forças, perder o ânimo. E já estava morrendo também com o olho todo enevado, com a boca na areia, Eu via que não ia escapar. Estava tudo muito estranho. Sendo que o pastor tinha passado uma revelação na igreja, que tinha uma pessoa ali que o inimigo da morte estava rodeando a sua casa. Queria tirar a vida de alguém. E Deus mandava essa pessoa fazer uma campanha de 7 dias de jejum e oração, orando nos 4 cantos da casa. E eu levantei a minha mão e era eu. E nisso eu estava fazendo esse propósito, diante de tudo isso acontecendo. E eu fiz esse propósito e no 7º dia, quando eu orei nos 2 cantos da casa, eu desci para o quintal, que era grande, e fui orar nos 2 cantos do quintal, para somar os 4 cantos da casa. Quando eu fui para o quintal para me orar, no meio do caminho, eu senti que algo me
impulsionou para frente. Eu não senti as mãos de ninguém, eu só senti uma pressão que me jogou para frente. Na hora, eu achei estranho e olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi uma sombra, um espírito meio acinzentado atrás de mim. E eu não sei como, porque a Miriam, na realidade, poderia sair dali correndo, desesperada, e nem ia terminar a orar no fundo, na frente, né, do quintal. Mas eu já estava no meio do caminho e eu creio que Deus me encorajou de tal forma que até hoje eu fico sem entender. Que eu olhei para trás e mesmo vendo aquilo, eu repreendi com o sangue de Jesus. E aquilo, ao invés de me colocar medo, me encorajou. Eu me despertei de tal forma de ver que Deus estava agindo ali na minha casa. E eu repreendi, né, aquele espírito e eu fui para frente, eu não temi. Creio eu que o inimigo queria me impedir de orar, para me quebrar aquela campanha, aquele propósito. Mas eu não quebrei. Eu fui e orei nos 2 cantos do quintal. E somou o total de 4 cantos da casa que eu orei e apresentei a Deus em oração e em jejum na presença do Senhor. E para surpresa minha, né, aquele cachorro que estava já morto praticamente, já não comia, já não bebia, com a boca só areia, né, com o olho já todo nevado, nós só esperávamos ele acabar de morrer para tirar do quintal. Ele começou a recuperar, as galinhas pararam de morrer e Deus começou a agir na vida de meu pai, que ele teve a melhora. Eu vi que Deus cortou aquele laço de morte, aquela opressão da morte que estava na minha casa, o inimigo lutando para tirar a vida de meu pai. Glória a Deus por isso. Por essas experiências e outras, a minha fé foi aumentando em Deus. Eu fui obtendo experiências que foi me amadurecendo espiritualmente. Mas, com tudo isso, ia para a igreja, chegava em casa e lá ia eu de novo. Brigas, discórdia, meu pai reclamando, xingando. Tinha vezes que ele estava tranquilo, não falava nada, mas por dentro ele não estava aceitando aquela situação de eu ir para a igreja. E ele já desgostoso com toda essa situação. Teve dias que ele foi na igreja me buscar. Uma certa vez eu estava vindo da igreja. Teve um jovem que falou comigo: Miriam, você está aqui nessa rua descendo agora? Seu pai subiu na outra rua com uma bainha de facão. Foi te buscar na igreja. Eu fiquei muito sem graça porque eu era jovem. O rapaz também era um jovem. E eu fazer o quê? Falei, sério? Foi? Foi. Fazer o quê, irmãos? Fui para casa. Mas Deus é tão bom que não permitiu ele encostar um dedo em mim. Nunca ele pôde encostar um dedo em mim. Por mais que ele me ameaçava, falava de me bater, né? Mas quando se referia a me bater em relação às coisas de Deus, ele nunca bateu em mim. Deus nunca permitiu, né? E tudo bem, mas isso foi me desanimando um pouco. O inimigo começou a querer me arrastar para o mundo novamente. Começou a querer, né, me desanimar. E eu ficava assim, sem saber o que fazer. Eu queria servir a Deus, eu queria ir para a igreja, mas com toda essa situação estava sendo difícil, porque não era fácil você estar dentro de casa e viver todo esse conflito. E no fundo eu pensava, só porque eu vou para a igreja, não estou fazendo nada de errado. Eu não vou em festa, eu não faço assim. Eu comecei a me desviar dos caminhos de Deus, mas não fiz coisas grandes pecados, porque para Deus não tem grandes nem pequenos pecados, né? Mas na minha mente eu entendia que, não estou fazendo coisas graves, né? Sei lá, nunca fiz coisas graves assim. E estou na igreja agora querendo mudar ainda, assim, ser fiel em tudo, perseverar e me sobreviver em tudo isso. Eu não entendia, né? Ficava triste, ficava abatida. E essas aflições começaram a me sufocar. E foi onde então o inimigo começou a querer me enganar, né? Querer me iludir, tirar minha atenção, meu foco da igreja, para quem sabe ficar em casa, né? Cedendo mais, né? Quem sabe ficar mais em casa, parar mais de ir na igreja e, com consequência disso, o inimigo já estava lá com a isca querendo me
desfocar de Deus novamente. E nessas alturas, eu relutando contra mim mesma e pedindo a Deus força, pedindo a Deus graça, sem querer retroceder, sem querer voltar atrás, mas ao mesmo tempo gemendo com toda aquela situação. A minha mãe e meu pai não iam na igreja mesmo, né? Era eu sozinha. Só Deus. E foi uma situação muito difícil. E diante disso tudo, o inimigo querendo me entregar. Tem uma certa vez que foi um jovem pregar na igreja, um evangelista, a qual este é o meu esposo. E ele foi pregar na igreja, ele pregava na igreja, ele deu o seu testemunho, a qual ele veio das trevas, ele veio do mundo das drogas, da prostituição, da criminalidade, pertencia a uma facção criminosa, por nome Comando Vermelho, no estado do Rio de Janeiro, e foi criado também numa vida difícil, a qual, com 5 anos de idade, seu pai foi preso, e com 18 anos de idade, que ele tinha completado, o pai dele foi solto da prisão, e em seguida ele mesmo foi preso. Então teve uma infância muito difícil, longe do pai, só criado pela mãe, e o inimigo começou a investir para destruir a vida dele. Mas ainda na infância, a mãe dele, assim quando ele nasceu, levou ele à igreja para ele ser apresentado. Daí a importância também. Vocês verem que os católicos têm aquela tradição de batizar uma criança, coisa que diante de Deus é vã, porque a criança não tem pecado, ela é inocente. Se ela partir dessa terra, ela está salva em Jesus. Criança não tem pecado. E criança não carrega pecado de seu pai ou de sua mãe. Ela vem pura, ela vem inocente. Mas os católicos têm aquela precisão em batizar uma criança. E daí a importância de muitos cristãos apresentar a sua criança a Deus. Apresentar a sua criança a Deus no templo, na igreja. E a mãe dele apresentou ele na igreja, ainda ele bebê, e entregou a vida e os caminhos dele na mão de Deus. E foi o que aconteceu. O inimigo quis desfocar ele por toda a caminhada, mas Deus estava ali. E assim ele viveu uma vida errada, viu muitas coisas tenebrosas no mundo, já viu amigos sendo mortos ao seu lado com o cérebro para fora, porque essa vida de tráfico, de droga não é brincadeira. Não se iluda, você que é jovem, que está aí nessa vida, não se iluda. Tudo é ilusão. Só quem já passou, que Deus transformou e relata, sabe o que é. Porque muitos que entram nessa vida não saem. Às vezes, ou presídio ou cadeia, ou presídio, ou morte. Ou, primeiramente tudo, se dá lugar para Deus, salvação em Cristo Jesus, fazer a obra de Deus, ter uma vida mudada como foi a vida de meu esposo. E ele contava o testemunho dele na igreja. Teve uma certa vez que ele contava, e ele também viveu um momento da conversão que muito interessante. Quando ele se converteu a Jesus, ele tinha tido um sonho, com uma pessoa da família dele, dizendo: Júnior, vai para a igreja que Deus quer te falar algo. Ele ainda na vida errada, e ele morava no Rio de Janeiro, só que ele tinha vindo passar uns tempos em Minas Gerais, porque ele sentiu o Rio de Janeiro pequeno para ele. Já estava todo atribulado, a vida toda oprimida pelo inimigo, e Deus trabalhando na vida dele. E ele sentiu de passar um tempo em Minas, só era mesmo passar um tempo para refrescar a cabeça, porque ele não tinha paz, não tinha sossego, dormia com a arma debaixo do travesseiro. E ele veio para Minas, e nisso que ele veio para Minas, ele teve esse sonho com a pessoa da família dele falando: Júnior, vai na igreja que Deus quer te falar algo. E tudo bem, ele foi na igreja, e quando ele foi à igreja, ele teve problemas, discussões na casa a qual ele morava, assim ele relata. Só que mesmo assim ele entendeu que aquilo ali seria para o desanimar. E quando ele foi para a igreja, ele viu que tinha uma jovem,
e passando na rua, e ele caminhando apressado, e essa moça vinha com uma criancinha andando. E quando ela se aproximou dele, ele caminhando e ela também, ela falou: calma, para onde você vai com tanta pressa? E ele falou assim: eu estou com pressa. Ou seja, o inimigo querendo parar ele mais uma vez. E no decorrer dos passos que ele deu à frente, ele ouviu aquela moça falando: nó, o que eu estou fazendo? Eu sou casada e estou fazendo isso. Era o inimigo tinha entrado nela naquele momento para parar ele. A opressão era grande. Ele foi para a igreja. Chegando lá, ele não sentiu que Deus falou com ele na igreja que ele tinha ido. Ele não sentiu que Deus falava com ele. As jovens da igreja estavam na vaidade, desconcertada. Inclusive, tinha jovens ali que ele disse que queria até namorar com ele, estando ele ímpio no mundo. A situação das igrejas, só o sangue de Cristo, né, irmãos? A importância da gente congregar numa igreja que faz a vontade de Deus, né? Porque não é todo lugar, né, que Deus opera, porque muitas das vezes o homem impede o operar de Deus. Ele não sentiu que Deus falou com ele na igreja, né? E ele voltou para casa e já ficou desanimado novamente. Já estava com a mente oprimida, né? Não queria mais voltar à igreja. Até que Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, deu para ele mais um sonho. Ele viu que ele estava em uma sala e ele estava vendo um homem sentado numa cadeira, e do lado desse homem, uma mulher do lado e outra mulher do outro, com aquelas rouponas rodadas, né? Aquelas rouponas rodadas de babado. E quando ele viu, olhava, aquele homem virava para ele e falava: você está com câncer, mas eu posso te ajudar. E aquele homem falava isso com ele, enquanto na realidade ele tinha um caroço no corpo, né? No corpo, a qual ele estava fazendo um tratamento. E no sonho, aquele homem falava: você está com câncer, mas eu posso te ajudar. E quando esse homem falava isso, ele estendia o pé para ele. Ele não entendeu se era para ele segurar, se era para ele beijar. Mas ele disse que não sentiu de segurar nem de beijar. E ele saiu para fora dessa sala e deixou esse homem lá com essas duas mulheres, e ele saiu para fora. E quando ele saiu para fora, ele viu que tinha um homem de terno e gravata por lá de fora esperando ele. E aquele homem, ele não via o rosto, ele só via do pescoço para baixo. E aquele homem estendia a mão para ele lentamente. E quando ele olhava e fixava os olhos no centro da mão daquele homem, ele já foi transportado a um outro lugar. E ele via o corpo dele dentro de uma igreja, lá na frente, cantando e batendo palmas. E o espírito dele na porta observava tudo aquilo. E por um momento ele levantava a cabeça para o lado de fora da igreja, que ele já estava para o lado de fora. Ele só viu o corpo dele lá dentro. E por aquele momento ele levantava sua cabeça e ele via o nome da igreja, o nome, né, da placa da igreja. E ele, vendo tudo aquilo, ele acordou, né? Tem mais detalhes, né? Mas eu vou estar fazendo um resumo, estou fazendo um resumo. E ele acordou e ele procurou essa igreja que ele nunca tinha ido. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a primeira vez que ele foi nessa igreja, Deus falou com ele. Deus mostrou ele a igreja que era para ele ir. E ele já foi para a igreja mudado. Por esse sonho que ele teve, ele começou a abandonar tudo. Bermudas, camisetas, a televisão, tudo ele abriu mão. Ele falou: não, já sofri demais, já fiz tanta coisa ruim. Agora para mim chega, eu vou ser crente. Eu vou servir a Deus de verdade. E ele fala que ele tinha com ele que se ele fosse crente algum dia, ele ia ser crente mesmo. E quando ele teve esse sonho, foi um despertamento e tanto. E assim ele foi, né? Baseado a pessoas que já pregavam para ele, que já instruía ele, que já falava de Jesus para ele, né? E mesmo não dando exemplo, muitos, né? Mas
falava de Deus, né? E tinha a família dele também que era cristã, né? E pregava também Jesus para ele. E assim, tudo bem. A família dele que falo era alguns da família dele que morava aqui em Minas. E assim, ele ficou firme. E ele lá, já pregando, fazendo a obra de Deus. Ele buscou a Deus, né, na época da conversão dele, que em menos de um mês ele foi batizado com o Espírito Santo. A obra que Deus fez na vida dele foi muito rápido. Ele foi batizado com o Espírito Santo, recebeu os dons de Deus, pela disposição de renunciar a tudo. Porque muitas das vezes o que impede a pessoa de avançar na vida espiritual é prender, ficar agarrado nas coisas, né? Impedir Deus operar, agarrado numa coisa e outra. Mas ele teve essa decisão de abrir mão de tudo. E o Senhor teve liberdade de operar na vida dele. E assim eu observava tudo, né? A pregação, a forma que Deus usava ele. E isso me chamou a atenção. Teve um momento que eu observando ali a pregação, as minhas colegas também observando. Ficava admirado de ver como que Deus faz na vida do ser humano. E tipo que bateu um sentimento em mim, mas eu não quis dar lugar a nenhum tipo de sentimento. E eu repreendia, né, todas setas, assim, minha preocupação de não cair em nenhum laço, né. Mas passou. Mas antes eu comentei com uma amiga minha, falei, o que você acha dele? E ela falou assim, o nariz dele é um pouco grande. Eu achei engraçado. E tudo bem, acabou. E tudo bem, pregou a palavra, ele não era de ficar de conversa com ninguém, não era de ficar olhando assim para ninguém, né? E isso me chamou a atenção também, né? A pessoa ter sinceridade com as coisas de Deus é uma coisa muito importante. E assim, terminou o culto, fomos embora e lá eu de novo enfrentando a luta que eu estava enfrentando. E a situação começou a se agravar. Meu pai falou comigo que iria me colocar no orfanato, porque eu não estava obedecendo ele, eu estava saindo à noite, e ele não queria que eu saísse à noite. O inimigo começou a lutar de várias formas. Meu pai também queria me proibir de ir para a escola. Eu já não saía para canto nenhum, só tinha a escola e a igreja. E ele queria me tirar também da escola e da igreja. E ele falou que ia me internar, porque eu não estava obedecendo e ele não queria mais passar por aborrecimentos. E eu ficava sem saber o que fazer nessa situação. E às vezes ele comentava com algumas pessoas e quem não me conhecia achava que eu era uma menina totalmente extravagante, desobediente, rebelde, né? Que fazia coisas terríveis, mas não era isso. Quem me conhecia sabia que não era isso. Mas eu sabia que era um levante espiritual também. E o tempo foi passando, eu nessa luta, até que chegou um dia que o pastor da igreja falou, a igreja vai fechar, eu vou ter que ir embora. E aí eu pensei, tudo que eu pensei no começo estava acontecendo. O pastor ia embora, e aí? Eu nessa luta, não tinha igreja de doutrina, deixar ir para a igreja, para chegar em casa e discutir com meu pai, para ir para a igreja, né? Discutir não, meu pai, né? Chamar minha atenção. Para mim fazer isso tudo, para mim para a igreja mundana também não tinha como. A igreja de doutrina, que tinha a palavra que eu estava tendo a força, o alimento, estava fechando. E aí, o que ia ser da minha vida? Eu falei com Deus numa madrugada, desesperada. Eu falei, Deus, o Senhor sabe, eu não quero ir para o mundo mais. Eu não quero, eu não vou, eu não quero mais. Quem garante? Como que eu vou dizer que eu não vou ficar no mundo, que eu não vou voltar atrás? Porque hoje eu falo que eu não vou, hoje eu afirmo que eu não vou. Mas e amanhã, quando vir a fraqueza?
o inimigo tentando, somente dentro de casa, sem ter uma palavra, sem ter o apoio. Claro que Deus não nos abandona, não nos desampara, mas naquela hora a minha aflição era muito grande, o meu desespero era muito grande, a minha preocupação era muito grande. E eu não sabia nem mesmo o que falar mais com Deus, eu só sabia chorar. E eu chorava e eu me desesperava, eu me desesperava, eu me desesperava. A minha aflição era muito grande, porque para mim tudo ali estava se findando. Tudo ali estava se findando. E como se meus planos de ser fiel, meus planos de fazer a obra de Deus fosse enterrar ali. A minha visão naquele momento foi essa. E diante disso tudo, eu lembro que saiu essas palavras da minha boca. Eu lembrei daquele evangelista que havia pregado na igreja. Eu falei: Deus, eu não conheço o coração, mas o Senhor conhece o coração. E se o Senhor vê que aquele evangelista, ele é sincero diante do Senhor de verdade, o Senhor conhece o coração dele como o Senhor também conhece o futuro. Se o Senhor vê que ele é um homem fiel ao Senhor e que, se depender do meu esforço, da minha vigilância, do esforço e da vigilância dele, ambos nós dois podemos ser fiel, fazer a tua obra no futuro, né? Porque eu pensava, o futuro, né, irmãos, pertence a Deus. Deus conhece o futuro. E muitas das vezes a pessoa se ilude com alguém no presente, mas, né, quando está fora da direção de Deus, depois você vai ver que não é aquilo que você pensava. E eu falei da seguinte forma: Deus, se o Senhor vê que ele realmente é sincero, porque o Senhor chamou ele do mundo, se o coração dele é sincero, e se nós esforçarmos para ser fiel ao Senhor, no futuro também nós vamos ter uma vida abençoada e ele vai me ajudar espiritualmente também a ser fiel ao Senhor. O Senhor, conhecendo o futuro e o presente, prepara aquele jovem para casar comigo. E eu falei isso. E de repente, quando eu caí em si das palavras que eu estava falando, eu fiquei muito envergonhada diante do Senhor. E comecei a pedir a Deus perdão. Comecei a falar: meu Deus, mas como que eu falei tal coisa? Tipo, não tinha como eu ter um casamento, não tinha como. Meu pai não jamais ia liberar uma coisa daquela. E eu era nova também. Eu pensei, né, dessa forma. E pedi a Deus perdão pelo fato de eu estar tocando nesses assuntos com Deus, não sei. Mas o tempo passou, né? Aquela madrugada passou e eu preocupada com o pastor ir embora. Até que o pastor não foi embora. E uma certa vez, eu estava em casa e a filha do pastor me liga. Eu não tinha acesso a telefones, né, digitais, igual hoje temos, né? Eu tinha um telefone de botão, bem simples. E a filha do pastor me liga. Fala: Miriam, venha até aqui em casa. Ela morava na casa pastoral, ao lado da igreja. E ela falou: Miriam, venha até aqui em casa, que meu pai quer conversar algo com você. E eu já cansada, que meu pai já não me deixava sair para canto nenhum. E eu ter que falar o que com meu pai, para sair aquela hora. Era de manhã. Falei: não vou não. Não, Miriam, vem. E ela me insistiu muito. E eu não ia lá, né? Eu não queria ir lá. E ela viu que eu realmente não ia, né? E ela falou assim: vem. Aí eu falei: não vou não, acho que agora eu não vou não. Aí eu falei assim: é sobre o quê? Aí ela falou assim: é sobre Júnior. Eu falei: Júnior era evangelista. Eu falei: estranho. Ele nem olha pra mim, nunca conversou comigo. O que tem a ver? O que vai conversar comigo? E eu não entendi. E eu fiquei meio assim, curiosa, e fui na igreja, lá na casa pastoral. Chegando lá, ele estava na porta da igreja. E eu apontei na esquina lá embaixo. E ele logo em seguida também, não demorou muito, entrou para dentro. E eu fui conversar com o pastor. E nisso que meu esposo relatou, né, que ele estava orando no monte. E ele teve uma visão, não sei se foi assim, não lembro mais direito. Não sei se ele teve uma visão comigo, não lembro. Ou se foi um outro irmão.
Não me recordo agora no momento para estar relatando. E só sei que depois ele teve um sonho. Ele teve um sonho que diz ele que ele viu, né, ele sentado na mesa. Antes dele ter essa visão, esse sonho, ele disse que do nada ele lembrou de mim. Tem aquela jovem naquela cidade. Aí ele pensou na possibilidade de conversar comigo, de orar comigo. E assim, não sei se ele orou a Deus, para Deus confirmar, não sei, só sei que depois ele teve essa visão, esse sonho, que ele via ele, né, junto comigo, a esposa do pastor, o pastor e ele, conversando. E diz ele que quando ele sonhou isso, ele entendeu que seria também uma confirmação da parte de Deus, e o que fez com que ele tomasse a decisão de vir até a minha cidade conversar comigo. E ele conversou primeiro com o pastor, né? E o pastor falou, não, é uma pessoa de Deus, é uma moça abençoada também. E assim o pastor foi conversar comigo. E aí o pastor foi conversou comigo e me falou tudo, né? É um jovem de Deus, abençoado, tá aí fazendo a obra de Deus. Ele gostou da irmã e queria orar com a irmã, né? Para Deus preparar, se for da vontade de Deus, vocês casarem. E aí eu já sabia, né, que eu tinha feito aquela oração a Deus, mas naquele momento tudo estava sendo novidade para mim, eu não entendia nada. Fiquei assim meio que aérea, sem compreender e com medo, porque eu sabia que meu pai não iria aceitar. E naquele momento, né, eu falei com ele, né, por mim, tudo bem, eu aceito, mas meu pai não vai deixar. E o pastor falou, não, Deus está no controle. A gente vai lá conversar com ele. E assim, né, só foi assim a nossa conversa e eu voltei para casa. E depois eles, né, marcaram de ir lá na minha casa conversar com meu pai. E tudo aconteceu. Eles foram lá e meu pai não esperava também. Foi pego de surpresa e para minha surpresa, meu pai ficou surpreso e não teve reação alguma. Que eu pensei que ele poderia até me bater, ou sei lá, pela forma que ele já estava revoltado comigo, mas Deus estava no negócio. E ele falou, por mim tudo bem, tem que ver com a mãe dela. E a minha mãe também consentiu. Meu pai ficou mais tranquilo, apesar que, né, ele estava bem estressado, mas na hora ele recordou de ter conhecido meu esposo, de ter visto ele na cidade que meu esposo estava ficando, que meu pai ia lá a trabalho, né, também. E meu pai acho que já tinha visto ele. E meu pai conhecia, né, e viu pelo semblante, pela aparência, que ele era uma pessoa sincera, né, pessoa direita, e isso também chamou a atenção dele. E para a glória de Deus, fomos preparando, orando e preparando, e no espaço de 6 meses nos casamos. E aí, após o nosso casamento, ele já tomava conta de igreja antes, e quando ele casou comigo, né, ele casou comigo, lá estava eu também do lado dele, agora fazendo a obra de Deus. E aí começa a minha vida como esposa de um pastor. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente tem que ter muita vigilância, porque somos espelho para todas as irmãs que nos observam. Tudo que nós fazemos tem alguém que nos imita. Tudo que nós fazemos. Se você faz uma coisa boa, vai ter uma irmã lá que vai estar fazendo igual você. Se você faz uma coisa errada, se você tem uma vaidade pessoal, vai ter alguém também que vai estar fazendo igual você. Tudo que você faz, alguém pega, por exemplo, na igreja dessa forma. E a esposa do pastor é como se fosse um exemplo, né? É um espelho. As obreiras na igreja é um espelho. O que você reflete faz com que as pessoas imitem você. Por isso que nós temos que ter um bom testemunho e procurar com zelo ser fiel a Deus e zelar da doutrina do Senhor. E a nossa caminhada foi assim. Eu não tinha apego a coisas materiais, como meu esposo também não tinha. Na época nós tínhamos uma casa e estávamos morando nessa casa,
Só que surgiu de nós mudarmos dessa casa e irmos para uma outra cidade. E nós abrimos mão de tudo, né? E fomos para essa outra cidade. Fomos pela fé, né? Não tínhamos propósito de sermos assalariados, como muitos hoje em dia só querem fazer para Deus se receber uma quantidade. Não, eu só vou se o pastor me assalariar. Eu só vou se o pastor me pagar tanto, se minha casa for assim, assim. Não, irmãos. O povo hoje em dia está muito mal acostumado. Quem faz para Deus não espera recompensa de homem. É claro que para você fazer a obra de Deus, você tem um salário, você tem uma ajuda. Amém. Isso é mister. A palavra de Deus nos diz isso. Mas hoje em dia o povo está com o coração tão endurecido que só quer fazer as coisas para Deus a troco. Às vezes, Deus toca numa pessoa para a pessoa ir, né? A pessoa ir fazer uma doação, né? Ah, mas eu não vou fazer tal doação, por quê? Porque vai ficar pro líder. Ah, Deus toca para dar uma oferta. Não, eu não vou dar oferta na igreja. Por quê? Porque vai ficar pro líder, o dinheiro, o líder está enriquecendo. Não, você deu pro líder ou você deu para Deus? A intenção do seu coração é que vai distinguir qual vai ser a recompensa que você vai receber. Porque quem sonda o seu coração e sabe da intenção dele é Deus. Eu estou limpando a igreja, não é para os irmãos sozinhos, os irmãos verem que eu estou limpando. Eu estou limpando para Deus. Porque é necessário que os irmãos cheguem na igreja e tenham uma igreja limpa. Eu estou limpando para Deus. Se eu saio para me fazer a obra de Deus, eu não estou fazendo para o líder, eu estou fazendo para Deus. Então eu tenho que estar certa que quem vai me recompensar é Deus. E baseado nesse amor pela obra de Deus, nós viajávamos, né, para fazer a obra do Senhor, porque sabíamos que estávamos fazendo para Deus. E assim nós ficamos em essa cidade, morando lá, e também dando assistência a uma outra cidade, porque não é de hoje que a obra de Deus tem sofrido, né, por falta de ceifeiros, e muitos crentes dentro da igreja tendo a oportunidade de ir, sair, de tomar conta de igrejas, de fazer a obra de Deus, mas muitos cruzam os braços e começam a colocar tudo quanto é tipo de desculpa possível. Eu não vou porque eu estou doente, eu não vou porque os meus filhos estudam, eu não vou porque eu tenho isso, aquilo para resolver. Não, irmãos, é igual aquela passagem, a Bíblia fala: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai, deixa primeiro eu sepultar minha mãe. Não, irmãos, a Bíblia fala, né? Aquele que quer vir após mim, segue-me, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que mete a mão no arado não pode olhar para trás. Ou você vive nessa vida querendo possuir aqui, viver, você quer viver? Se você quiser viver aqui na terra é assim. Você vai preocupar com tudo aqui na terra, porque você vai estar criando raiz aqui na terra. Você vai preocupar que seu filho não pode trocar de escola. Você vai se preocupar que você tem coisas para resolver na sua cidade. Você vai se preocupar que você não se acostuma em qualquer cidade. Você vai se acostumar, né? E se enraizar, porque você não pode deixar o seu pai, você não pode deixar a sua mãe, porque você tem seu trabalho, você trabalha finchado, e vai só se embaraçando e só se enraizando nessa terra. Aí está o perigo, Jesus pode voltar e você ficar aí na terra mesmo, de tanto de apego que você ficou. Porque o servo de Deus, ele está aqui nessa terra de passagem. Jesus falou: as aves do céu têm ninho, as raposas têm covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Os profetas de Deus abriram mão de tudo. A maioria deles, vocês vê, né, que saíram para fazer a obra de Deus, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Abraão, Jesus falou com ele: sai do meio da tua terra, da tua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. Exemplo para muitos que não quer sair, não quer abrir mão. A família está em primeiro lugar do que Deus. Os seus planos, eu vou construir, eu vou comprar, eu tenho que adquirir, eu tenho que juntar. Isso aí está aprendendo a muitos que se diz crente. Muitos crentes e até mesmo crentes que se dizem ser de doutrina, mas não está colocando Deus como primícia. E isso é um pecado, e um pecado gravíssimo, porque o primeiro maior mandamento de Deus é amar o Senhor teu Deus acima de tudo
e de todas as coisas. Se você ama a Deus de verdade, você se preocupa em fazer a vontade daquele que você ama. E você vê que Deus está precisando de você. As coisas de Deus estão precisando da sua ajuda. E você negar, você colocar suas coisas em primeiro lugar. Não, Deus coloca outro no meu lugar. Cuidado, que pode entrar outro no reino do céu também no seu lugar. E assim, o Senhor me despertou de tal ponto, meu esposo também, a qual nós tínhamos esse desejo de fazer a obra de Deus. E nós fazíamos a obra de Deus. E para a honra e glória do nome do Senhor, a nossa vida espiritual ia crescendo, né? E tivemos muitas experiências em várias cidades que passamos, né? Que evangelizamos, né? E o Senhor operando grandes milagres, grandes maravilhas. E ali estava eu vivendo uma vida realizada, uma vida feliz e obtendo experiências com Deus, né? E a minha vida espiritual crescendo e olhando para o passado, vendo quão grandes coisas o Senhor Jesus fez por mim. Como é bom você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Como é bom você colocar Deus em primeiro plano. Preocupar em ser fiel a Deus. E assim, irmãos, uma certa vez tivemos que sair, né? No momento estava meu esposo tomando conta de 2 congregações. Mas tinha uma outra congregação que estava numa situação muito mais crítica, muito mais necessitada. E o pastor regional ligou e pediu para meu esposo ir para essa outra cidade. Meu esposo não estava muito animado, porque nós estávamos ali ainda no começo da obra, com muita coisa ainda para fazer. No começo, assim, há não muito tempo nós estávamos ali naquela cidade. E meu esposo entendia que tinha muita coisa ainda para ser feito. Nós não tínhamos completado ainda, né? E assim ele pensou. E ele não quis ir, deixar a obra ali naquele momento, mas o pastor estava tão necessitado, a obra de Deus estava tão necessitada de alguém que viesse ir para essa outra cidade. E meu esposo orou a Deus e Deus tocou no coração dele e nós sentimos de ir. E mudamos para esta outra cidade. Fomos pela fé também para essa outra cidade. E diante de tudo isso, Deus começou a operar naquela cidade de uma forma grandiosa. Quantas das vezes tenho lembranças do mover, do agir, do operar de Deus. Meu esposo ia para a igreja orar na madrugada, né? Os cultos, o Senhor operava grandemente. E uma certa vez uma pessoa caiu demoniada na igreja e o demônio, revoltado, furioso, falava: eu não queria que ela visse nessa igreja, eu não queria que ela visse para cá. E eu queria que ela fosse na igreja do pastor tal e do pastor tal. E referia o nome dos 2 pastores. E o demônio falava: porque lá tem briga, lá tem contenda, lá tem fofoca. Só o sangue de Jesus. E o demônio falava que não queria que ela visse para a nossa igreja. Que era uma igreja que pregava a palavra, né? E diante de tudo isso, essa pessoa estava enferma, essa mulher. E o inimigo falava que ele estava querendo colocar um câncer no útero dela. O meu esposo expulsava aquele mal e aquela mulher começou a cuspir sangue, né? E ali ele falava, né? Ele falava para aquele espírito maligno jogar aquela enfermidade para fora, ela começava a cuspir esse sangue. E depois expulsou o mal daquela mulher. E ficou aí essa alerta, né? De muitos verem ali que muitas igrejas que estavam abertas, mas estavam na contenda, na fofoca, não pregava a doutrina, a palavra de Deus. O inimigo às vezes nem se incomodava, né, irmãos? Porque a pessoa de toda forma estava presa ali. Em vez de ser edificados, estavam, né, vivendo uma roda de murmuração, de desânimo e de descontentamento. E para Deus operar, os membros, os obreiros da igreja devem estarem atentos, parar com contenda, com dissensão, com fofoca. Tem crente que ele vê uma pessoa fazendo algo, em vez de ele botar o joelho no chão, orar e chegar até a pessoa e orientar a pessoa, não. Ele vai lá para a outra irmã. Você viu, irmã, o que o outro obreiro fez? Olha lá, a outra irmã, coitada, já está passando uma luta. Só ela e Deus sabem o que ela passa. Aí vem a outra falando da vida do obreiro, aí acaba de desanimar a irmã. Acaba de abater a irmã. Coisa que não precisava a outra obreira comentar.
Bastava ela ir lá com amor, orientar o outro obreiro para que ele viesse também se arrepender. Porque, irmãos, tudo para Deus é a gente orientar para a pessoa, a intenção é a pessoa se arrepender. Não é semear contendas e fazer aquela rodinha de fofoca quando vai dar por si. Só Deus para ter misericórdia. Quantos já não abateram na fé dessa forma? Por causa do leve trazo, o disse-me-disse, a fofoca, a dissensão, a conversa vã, em falar do próximo. Tem gente que aponta o dedo, vê erro em todo mundo, vê falha em todo mundo, mas ele mesmo é o principal errado, que sai semeando contenda, né? Semeando fofoca. A Bíblia fala que das coisas que o Senhor abomina, que o Senhor odeia, 7 coisas que o Senhor não gosta, né, irmãos? E a 7ª, a sua alma abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. E às vezes, né, muitos crentes preocupam ali com as vestes, com a doutrina do exterior, mas a doutrina primeiro vem também do coração, de você refrear a sua língua, de você não semear contenda. Se o irmão falou de um outro irmão ali na precipitação, na falha, no erro, ore por ele e exorta ele a não fazer isso mais e morre entre você. Acabou-se. Muitas das vezes muitos compartilham demais informação. E esse compartilhar de informação acaba levando o inimigo a atuar. E o inimigo falava na boca daquela mulher que queria que ela fosse na igreja do pastor tal, porque lá tinha contendas. Veja aí, irmãos. Certa vez, diante de tudo isso, minha esposa estava orando na igreja pela madrugada e chegou um rapaz homossexual desesperado batendo na porta pedindo ajuda. E meu esposo me falou para mim ir também à igreja rapidamente, porque tinha um homem homossexual lá e não convinha que ele recebesse ele sozinho. E assim eu fui rapidamente à igreja. Era de madrugada, a igreja era pertinho, né? E assim ele abriu a porta e esse homossexual entrou, desesperado, pedindo ajuda. Meu esposo começou a pregar para ele naquela madrugada, somente nós dois e mais aquele homem dentro da igreja. E aquele homem falava que não aguentava mais sofrimento, aquela vida que ele estava vivendo. E meu esposo começou a pregar para ele contra aquela prática pecaminosa que ele estava vivendo, dizendo para ele que aquilo ali era obra do diabo, que era obra da carne. E ali, quando meu esposo começou a orar para aquele homem, ele caiu, aquele jovem, caiu endemoniado dentro da igreja. E aquele homem, irmãos, andava de 4 pés dentro da igreja, ele rugia como um animal. E ele rugia e caminhava de 4 pés. Mas a presença de Deus estava conosco ali, porque se não fosse Deus, aquele demônio tinha feito grande destruição dentro daquele templo, somente com eu e meu esposo, mas fisicamente, porque espiritualmente Jesus estava ali. E ali meu esposo orou e repreendeu aquele espírito do mal na vida daquele jovem, e ele voltou a dizer: a partir de hoje eu vou ser chamado pelo meu nome natural, pelo meu nome verdadeiro de homem. E meu esposo aconselhou ele, pregou para ele, e ele foi embora convencido que ele não queria mais aquela vida. Ou seja, Deus coloca nós na hora certa, no momento certo, na hora certa. Nada é em vão, nada é por acaso, irmãos. E assim, né, o Senhor operava na igreja de uma forma poderosa. Almas eram salvas, pessoas eram libertas, a doutrina era pregada e as pessoas eram fortalecidas pelo poder da palavra de Deus. Uma certa vez uma obreira chegou no meu esposo e falou: pastor Júnior, eu estou sofrendo demais, com tantas dores, com enfermidades. O médico disse que era pedra e eu não posso operar devido à minha idade. Eu peço ao Senhor que ore por mim. E meu esposo colocou as mãos sobre aquela irmã obreira e disse para ela: irmã, eu vou orar, você creia no milagre, que se Deus te curar, você vai contar aqui no próximo culto a bênção. Ela falou: vou contar. E nós, com toda a igreja ali, ele, né, com toda a igreja, nós todos ali clamando em uma só fé, em um só propósito, pedimos a Deus para que Deus viesse curar aquela irmã. E após aquela oração, o Senhor, né, operou um milagre, aquela irmã foi embora para casa. Depois a irmã veio na igreja relatando a grande bênção. E ela falou: pastor, eu coloquei mais de 80 pedras para fora.
E tá tudo dentro do álcool para quem quiser ver. Pedrinhas pequenininhas, muitas pedras grandes, pequenas, muitas pedrinhas. E ela disse que ela contou e colocou dentro do vidro e deixou lá como testemunho para todos que quiserem ver. Glória a Deus, como Deus operava. Nessas alturas, estávamos vivendo pela fé. O ministério a qual nós estávamos congregando, o pastor regional, havia dito ao meu esposo: você vai para a igreja, o que os irmãos te darem de ajuda, as financeiras, você recebe, você pagar sua água, sua luz, para você se manter. Só que o ministério começou a falar veementemente que não permitia tal coisa. E logo nós ficamos incomodados. Mas como pode? O pastor fala que não tem nada a ver. A Bíblia também fala que digno é o obreiro do seu alimento. Mas o ministério não quer que pega. Como ficar nessa situação? E nós ficamos sem entender. Até que um certo dia, meu esposo chegou em mim e falou: nós vamos fazer uma campanha de oração. E eu vou orar na igreja para Deus nos dar uma resposta daquilo que nós devemos fazer. E meu esposo foi para a igreja orar e eu não quis orar em casa. Nessa época, eu já tinha minha filha, Suzana, pequena. E eu pensei comigo: eu vou pegar o colchão do berço e vou levar esse colchão para a igreja. Assim eu coloco o colchão em cima dos bancos e eu vou orar juntamente com meu esposo dentro do templo. E assim eu fiz, e nós fizemos por todo o percurso, até que chegava o dia de encerrar a campanha. E nós orávamos a Deus para Deus dar uma direção, porque nós não estávamos trabalhando financeiramente na terra, nós estávamos ali 100%, focado na obra, dedicados à obra. Ou seja, fomos ali e dedicamos à obra, fazer visitas, evangelismo, e não procuramos trabalho. E assim, irmãos, o que aconteceu, que eu tive uma visão em sonho. Eu via o meu esposo sentado, se eu não me engano, com a camisa azul, já faz tempo isso, com a camisa azul, de cabeça baixa, meio pensativo, meio desanimado, porque nós estávamos enfrentando lutas, irmãos, preocupado com toda essa situação. E apesar que a igreja não tinha condição, recurso financeiro, assim elevado, mas o que tinha dava para, suprir ali um aluguel mesmo na dificuldade, a água e a luz da igreja e nós. E algumas despesas, entre outras. E assim, eu via esse meu esposo, de cabeça baixa, meio abatido, pensativo. E de repente apareceu um grande ser de branco próximo dele, do lado dele. E esse ser de branco, esse varão de branco, falou com ele: Júnior, você não pega. É mister que você pega. Mas você não pega, Júnior. Você não pega. Porque se você pegar, o sangue vai cair sobre você. Porque eles dizem para você não pegar. Mas se você não pegar, o sangue vai cair sobre eles. E assim eu acordei. E relatei para o meu esposo a visão que eu tive. E tivemos o discernimento. Ou seja, a direção geral dizia para não pegar. Mas a Bíblia diz que é mister nós pegar. Pela Bíblia é mister. Porém, por estarmos congregando no ministério tal, tivemos que obedecer à ordenança, porque senão diante deles estaremos como ladrão, pegando algo sem a autorização deles. E foi onde aquele ser de branco falou: Júnior, você não pega. Porque se você pegar, o sangue vai cair sobre você pelo fato de nós estarmos no ministério e desobedecendo ali a ordenança daquele ministério. Porque diante do ministério estava sendo um roubo. E aí o sangue ia cair sobre meu esposo se ele pegasse. Porém, se meu esposo não pegasse, o sangue ia cair sobre o ministério. Por quê? Porque o ministério estava indo contra a direção e contra a palavra que Deus ordena que o obreiro digno é do seu alimento. E assim, irmãos, meu esposo optou em não pegar mais nada, absolutamente nada.
Irmãos, e foi onde, o Senhor acrescentou a minha fé e me deu estrutura, porque muitos pensam, mas e agora? Não, irmãos. Aquele que confia em Deus, ele vive sobre o cuidado e sobre a proteção de Deus. Todo dia o Senhor preparava o almoço, a janta. Deus sempre provia tudo, irmãos. Tudo. Tem crente que fica ansioso, desesperado, preocupado. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer. Segunda-feira já está preocupando no dia de domingo, está preocupando o que vai fazer sábado. Irmãos, isso não é para servo de Deus, nem para serva de Deus. A Bíblia fala que o dia da manhã não pertence a nós. Muitas das vezes tem prejudicado muitos crentes, porque eles querem viver não de fé. Como é que eu vivo não de fé? É você viver com tudo planejado. Eu estou aqui hoje, mas o que tem da semana que vem já está tudo aqui garantido. Isso não é fé. Você está vendo que está tudo garantido. Viver de fé é você viver sobre a providência divina de Deus todo momento. É você ver que você está vivendo hoje, mas Deus está provendo para você no presente. Não é algo que você esperava, não é algo que você guardava, é algo que é trazido para você no momento presente, na hora presente, a sua necessidade presente. E o Senhor Jesus começou a honrar a nossa fé e nós não pegávamos nada. Financeiras da igreja, as irmãs, preocupava com nós e falava: não, vocês não vão fazer isso, vocês têm que pegar, vocês precisam, vocês vieram aqui para tomar conta da obra e vocês têm as suas necessidades, não tem como. E a gente falou: não, Deus está no controle. E Deus, irmãos, foi operando de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. A igreja crescia, a igreja avançava, Deus curava. Teve uma certa vez, foi uma pessoa endemoniada dentro da igreja, e essa pessoa recebeu oração e expulsou aquele mal, e essa pessoa saiu para fora. E essa igreja, a porta não era no fundo, atrás, a porta era na lateral da igreja, aquela porta rolante. E quando essa pessoa saiu para fora, o Senhor tocou no meu esposo e ele sentiu. Aquela pessoa vai no meio da rua pegar uma pedra, que ele via a pedra grande, e vai querer atirar contra a igreja. E isso aconteceu, essa pessoa foi para fora, pegou aquela grande pedra e começou a querer atirar contra a igreja. E aí os irmãos, as irmãs, vendo tudo aquilo ali, ficaram com medo e levantaram dos bancos da igreja. Eu fiquei ali, permaneci, porque eu sabia que Deus estava no controle. Meu esposo fala que ele chegou diante da porta da igreja e por um momento ele pensou: eu vou fechar a porta da igreja. Como a porta é rolante, se eu puxar a porta, a pedra vai bater na porta e não vai agarrar nos irmãos. Porque até então, naquele momento, ele não tinha visto que os irmãos já estavam saindo dos bancos. Ele achou que os meus irmãos estavam sentados no banco. Mas não estava mais, os irmãos já tinham levantado. E eu tinha ficado lá somente. Se eu não me engano, não sei se ficou mais alguém. E assim, irmãos, na hora ele pensou: não, mas o Deus que eu prego, eu não vou fechar a porta. E ele deixou a porta aberta e estendeu as mãos. E quando ele estendeu as mãos, ele começou a clamar: o sangue de Jesus tem poder. E foi na direção daquela pessoa. E foi na direção daquela pessoa que fazia gestos com a mão para jogar, mas a pedra não saía, ela não conseguia. Era a mulher, mas porém a mulher vestida de homem. E ela não conseguia também jogar essa pedra. E ele foi chegando perto e foi repreendendo até que ele conseguiu chegar mais próximo dela. Ele colocou a mão na cabeça dela e ela com aquele braço, com os gestos de jogar, mas Deus nunca permitia ela jogar. E quando meu esposo colocou a mão na cabeça dela, ela caiu mais uma vez possessa. A pedra caiu no chão e ela, ali manifestada. Mas meu esposo repreendeu no nome de Jesus aquele mal, aquele demônio. E aquela mulher foi liberta ali na rua. E aquele demônio não teve poder, não teve força de atingir ninguém na igreja. Jesus operando de uma forma linda e poderosa. E o demônio perdendo as forças e sendo derrotado. E grande era o operar de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. Certa vez, meu esposo pregava e ensinava os obreiros: não deem oportunidade
para pessoas que não estão na doutrina, ainda que seja de uma outra cidade, mas do mesmo ministério e que venham fora da doutrina, não deem oportunidade. Eu estou aqui na frente da obra e eu vou prestar conta diante de Deus de cada um que estão aqui. E eu não permito que ninguém que tenha vindo de fora ou de qualquer lugar, ou até mesmo daqui, que não esteja na doutrina, não é para dar oportunidade. Chegou um certo tempo que veio uma mulher de uma outra cidade, porém do mesmo ministério, e veio toda na vaidade, cabelos escovados, sapato alto, coisas que o ministério não permitia na época. E teve obreira que desobedeceram à ordenança e deu oportunidade para essa obreira. No dia qual nós não estávamos na cidade, estávamos, se eu não me engano, numa reunião de pastores em uma outra cidade, na sede. E assim, meu esposo ficou sabendo do ocorrido e chamou a obreira e falou com ela que ela estava errada e disciplinou essa obreira pela desobediência dela estar consciente, saber, e ter dado a oportunidade. Mesmo assim ela alegou que ela deu o que ela quis dar, e ela teve que cumprir a disciplina, porque nós sabemos que os obreiros, nós da casa de Deus, temos que ser sujeitos às ordenanças, temos que zelar pela palavra de Deus, porque um pouco de fermento levera toda a massa. E assim, irmãos, essa outra obreira que veio de fora na vaidade não gostou do ocorrido e foi até minha casa tirar questionamentos e dizer que ela não estava em pecado, porque tinha pessoas na igreja, no ministério, que também fazia tal coisa. E aí meu esposo falou, independentemente de quem faz ou não faz, isso aí vai prestar conta com Deus, mas aqui eu zelo para que a palavra venha a ser pregada e venha a ser vivida. Você está no erro, está desobedecendo a palavra de Deus, porque Deus não permite que a mulher faça tal coisa. Fora outras coisas que a obreira fazia, arrumava brigas, contendas, na cidade a qual ela estava, assim eu fiquei sabendo depois, mas queria chegar na vaidade, queria ter autoridade nas coisas de Deus, fazer o que queria e não podia. E assim, irmãos, essa pessoa veio tirar questionamento na minha casa e assim ela toda cheia de autoridade. E meu esposo esclareceu bem para ela e ela observando tudo. Eu estava sentada no sofá da minha casa, estava ela com a outra amiga dela e o esposo dela também. E eu estava sentada no sofá da minha casa com minha filha pequena no colo, a Suzana. E ela falando, querendo fazer nós dizer que ela não estava no pecado, que ela estava santa e santa diante de Deus, enquanto não estava. Estava no erro, ao invés de se arrepender e se humilhar e se colocar na posição de respeito e reverência diante de um homem de Deus que estava ali como pastor. E ela falava que ela não estava no pecado. Eu disse, você está no pecado, porque as coisas que você faz é pecado diante de Deus. E ela não aceitou, e ela chegou até a mim e atingiu a minha face com um tapa. E eu não perdi a minha comunhão. Claro que eu não ia perder minha comunhão com Deus por causa disso, porque para mim isso é um privilégio sofrer por amor a Cristo, porque não é eu que proíbo o escovado, o cabelo, a vaidade, salto alto, roupa vaidosa, não sou eu que proíbo. Quem proíbe é a palavra de Deus. Então ela não me atingiu a mim por mim, ela me atingiu pela palavra de Deus. E ela, naquela situação toda, naquele alvoroço, fez isso. O marido dela ficou surpreso com a ação que ela teve, a amiga dela também, e logo induziram ela a sair de casa. Não sei se pensaram que eu poderia chamar alguma polícia, e saíram muito rápido. E eu entreguei nas mãos de Deus e ponto, passou. Mas diante disso, glória a Deus, todas as coisas, por amor a Cristo, irmãos, é um prazer para nós passar. E assim, foi exemplo para muitos na igreja, a obedecer. E depois muitos viram quem era essa obreira, e reconheceram, e a irmã arrependeu de ter dado a oportunidade para ver a situação que ela estava, E assim, irmãos, o Senhor ia operando grandemente, até que foi chegando o dia, foi se findando o dia de nós partirmos ali da cidade. Foram muitas coisas ocorrendo ali, que não vou estar relatando agora, e em muitos outros lugares que nós passamos, muitas coisas Deus operou. Mas se eu for entrar em detalhe, vai estender demais. E assim eu quero te dar só apenas alguns exemplos para vocês verem como é a vida da esposa de um pastor.
que às vezes muitos pensam que é só ali. Não, a gente tem que passar por muitas coisas e deve estar na comunhão com Deus. E assim, irmãos, o tempo foi passando e uma irmã teve um sonho e falou: Pastor Júnior, eu tive um sonho com o Senhor que o Senhor estava indo embora, só que o Senhor não levava a sua mudança. Algumas coisas eu vi que o Senhor deixava na igreja, só que não era na igreja. Era na igreja, mas era como se não fosse na igreja. E ela não entendia esse sonho. E ela falava conosco. E estava chegando o dia de nós partirmos da cidade, passando aquela luta tão grande, né? A luta sim, né? Espiritual, mas Deus estava no controle de todas as coisas, né? Deus estava ali sempre agindo, sempre operando. Mas a luta no sentido que estava sendo fácil, né? E assim nós começamos a vender nossos móveis. Começamos a vender nossos móveis para que nós viéssemos ter o dinheiro para nós voltarmos para a nossa cidade, porque nós não iríamos pegar novamente o dinheiro da igreja e nem gostávamos de ficar comentando com um e outro pedindo ajuda, porque sabíamos que Deus estava no controle de todas as coisas. Guardamos isso conosco, né? Não comunicamos muita coisa com muita pessoa da família, não. Ficamos somente entre nós, basicamente, né? Poucas pessoas sabiam. E começamos a vender nossas coisas, né?